paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. O capítulo 7 de Crônicas, embora denso em nomes, serve para completar o quadro genealógico. Traz a lista das tribos que ainda não tinham sido detalhadas, embora com variações. Também traz a contagem de homens aptos para a guerra, que é um tema recorrente, mostrando a capacidade de Israel em defender suas terras e talvez no futuro restaurar sua soberania. Para os judeus pós-exílicos, essas genealogias eram cruciais para a reivindicação de terras, a organização social e a manutenção da identidade tribal. Também registra eventos específicos, a menção da morte dos filhos de Efraim e a edificação de cidades por Seirá adiciona um toque histórico às listas de nomes. 1 Crônicas, capítulo 7. Filhos de Issacar, Tola, Fua, Jazube e Serom, 4 ao todo. Filhos de Tola, Oze, Rafaia, Jeriel, Gemai, Jebsém e Samuel. Segundo suas genealogias, eram chefes das casas patriarcais, saídas de Tola, todos homens valentes, cujo número era, no tempo de Davi, 22.600 homens. Filho de Oze, Israias. Filhos de Israias, Miguel, Abidias, Joel e Gessias, ao todo 5 chefes. Possuíam, de acordo com suas genealogias, segundo suas casas patriarcais, 36.000 homens de tropas armadas para a guerra, porque eles tinham muitas mulheres e filhos. Seus irmãos, dentre todas as famílias de Issacar, formavam um total de 87.000 homens valorosos, inscritos nas genealogias. Os filhos de Benjamim, Bela, Bocó e Jadiel, 3. Filhos de Bela, Esbom, Oze, Oziel, Jarmute e Urai, 5 chefes de famílias patriarcais, compreendendo escritos nas genealogias o número de 22.034 homens aptos para a guerra. Filhos de Bocó, Zamira, Joás, Eliezer, Elionai, Arim, Jermote, Abias, Anatote e Almate, todos filhos de Bocó registrados, de acordo com suas genealogias, como chefe das casas patriarcais, compreendendo o número de 20.200 homens guerreiros. Filho de Jadiel, Balã, filhos de Balaã, Geus, Benjamim, Aode, Canana, Zetã, Tarsis e Aisaá, todos filhos de Jadiel, chefe das casas patriarcais, formando um total de 17.200 homens guerreiros, capazes de levar armas e fazer guerra. Sufã e Ufã, filhos de Ir, assim filho de Aé, filho de Neftali, Jaciel, Guni, Jessé e Selon, filhos de Bala. Filhos de Manassés, Esriel. Sua concubina Siriaca deu à luz Maquir, pai de Galaade. Maquir tomou mulher da família de Ufã e Sufã. O nome de sua irmã era Maaca. O nome do segundo filho era Salafaade, o qual teve filhas. Maaca, mulher de Maquir, deu à luz um filho e chamou Farés. E o nome de seu irmão era Sares, e eram seus filhos Ulã e Recém, filho de Ulã, Badã. São esses os filhos de Galaade, filho de Maquir, filho de Manassés. Sua irmã Amelequete deu à luz Isode, Abiezer e Moola. Os filhos de Semida foram Ain, Siquém, Lesse e Aniã. Filhos de Efraim, Sutala, Bared, seu filho, Taate, seu filho, Elada, seu filho, Taate, seu filho, Zabade, seu filho, Sutala, seu filho, Ezé e Elada, os quais os nomes de Gade, originários da terra, mataram porque tinham tentado arrebatar seus rebanhos. Efraim, o pai, esteve por muito tempo em luto e seus irmãos vieram consolá-lo. Ele se uniu à sua mulher, que concedeu e deu à luz um filho, o qual deu o nome de Berias, porque a desgraça estava em sua casa. Sua filha era Sara, que construiu a alta e as baixas Bet-Choron e Ozensara. Ele teve ainda Rafa, um filho, e Refete, Tala, seu filho, Taá, seu filho, Laadã, seu filho, Amiúde, seu filho,
Elissama seu filho, Num seu filho, Josué seu filho. Suas possessões e suas moradas eram Betel e seus arrabaldes ao oriente, Norã a oeste, Gazer e seus arrabaldes, Siquém e seus arrabaldes, até Aia e seus arrabaldes. Os filhos de Manassés possuíam ainda Bet-San e seus arrabaldes, Tanak e seus arrabaldes, Meguida e seus arrabaldes, Do e seus arrabaldes. Foram essas cidades em que habitaram os filhos de José, filho de Israel. Filho de Assi, Geminã, Jesua, Jesuí, Beria e sua irmã Sara. Filhos de Béria, Eber e Melquiel, pai de Barzite. Eber gerou Ceflate, Somé, Otã e Suá, sua irmã. Filho de Jefrate, Foreque, Bamaal e Assote, filho de Jefrate. Filho de Somé, Ai, Roaga, Aba e Arã. Filhos de Otã, seu irmão, Sufa, Gémina, Celes e Amal. Filhos de Sufa, Sué, Arnafé, Sual, Bere e Jarã. Bossor, Ode, Osama, Salussa, Getraã e Beera. Filhos de Getraã, Jefoné, Fasfa e Ara. Filhos de Ola, Areia, Aniel e Recias. Todos esses eram filhos de Assé, chefe das casas patriarcais, homens aguerridos e escolhidos, chefes de príncipes, inscritos no número de 26.000 homens preparados para a guerra. No capítulo 8 de Crônicas, continua a extensa lista genealógica, dedicando-se inteiramente à tribo de Benjamim. Este capítulo é particularmente importante porque Benjamim era a tribo da qual veio o primeiro rei de Israel, Saul, e também porque muitas de suas famílias viviam perto de Jerusalém. O cronista detalha as linhagens, os chefes de família e, de forma notável, a genealogia do rei Saul e seus descendentes. 1 Crônicas, capítulo 8. Benjamim gerou Bela, o seu primogênito, Asbel, o segundo, Aira, o terceiro, Noá, o quarto, e Rafo, o quinto. Filhos de Bela, Adá, Gera, pai de Aode, Abiúde, Abissui, Naamã, Aue, Gera, Sefufã, Uram. Filhos de Aode, era o chefe das famílias que habitavam Gaba, transportados para Manaate. Naamã, Aias de Gera, que os transportou, o qual gerou Oza e Aiúde. Saraim teve filhos na terra de Moabe, depois de ter repudiado suas mulheres, Ussi e Baara. Nasceram de Ode, sua mulher, Jobabe, Sebias, Messa, Melcã, Jeús, Sequias e Marma, que são seus filhos chefes de famílias. De Ussim teve Abitobe e Eufaal. Filhos de Eufaal, Eber, Missaã e Samad, que construiu Ono e Lode com as cidades que dela dependem. Béria e Sama, chefe das famílias que habitavam Ailon, puseram em fuga os habitantes de Gate. Aio, Sessac, Jarmute, Zabadias, Arode, Éder, Miguel, Jefa e Joá eram filhos de Béria. Zabadias, Messolã, Ezesse, Eber, Gessamari, Géslia e Jobabe eram filhos de Eufaal. Jace, Zecre, Zabidi, Elionai, Seletai, Eliel, Adaias, Baraias e Samarate eram filhos de Semei. Gesfã, Eber, Eliel, Abidom, Zecre, Anã, Ananias, Elã, Anototias, Jefidaias e Fanuel eram filhos de Sessac. Seracim, Soorias, Otolias, Gersias, Elias e Zecre eram filhos de Joorã. São esses os chefes de família. Chefe segundo suas genealogias, habitava em Jerusalém. Jeiel, pai de Gabaon, morava em Gabaon. Sua mulher se chamava Maaca. Seu filho mais velho, Abidom. Em seguida, Sur, Cis, Baal, Né, Nadab, Gedó, Aio, Zaque e Macelote. Macelote gerou Samaá. Eles habitavam também em Jerusalém com seus irmãos. Né gerou Cis, Cis gerou Saul. Saul gerou Jonatas, Mexua, Abinadab e Isbaal, filho de Jonatas. Meribaal gerou Micas. Filhos de Mica, Fiton, Meleque, Taraá e Aás. Aás gerou Joada. Joada gerou Almatate e Almatate gerou Asmote e Zambre. Zambre gerou Mossa.
Moça gerou Banaã, Rafa seu filho, Elassa seu filho, Assel seu filho. Assel teve 6 filhos, cujos nomes são Euricã, Bocro, Ismael, Sarias, Abidias e Anã, todos filhos de Assel, filhos de Eseque, seu irmão, Ulã, seu filho mais velho, Gels o segundo e Elifalete o terceiro. Os filhos de Ulã eram homens valentes, bons arqueiros, tiveram numerosos filhos e netos, 150. Todos esses são descendentes de Benjamim. O capítulo 9 enfatiza o retorno do exílio, marca a transição das genealogias gerais para o foco na comunidade, que se restabeleceu em Judá e Jerusalém. Também detalha as famílias que voltaram para repovoar Jerusalém, especialmente a dos sacerdotes e levitas, que eram essenciais para a restauração da vida religiosa. O cronista, com sua forte ênfase no templo e no culto, dedica um espaço considerável para alistar os sacerdotes e levitas e suas responsabilidades, e também para a comunidade que retornava. Conhecer a composição da população de Jerusalém e a organização dos que serviam a Deus era vital para reafirmar sua identidade e a continuidade das promessas divinas. 1 Crônicas, capítulo 9, dos versículos 1 ao 13. Todo Israel está registrado nas genealogias. Elas encontram-se consignadas no livro dos reis de Israel. Em seguida, Judá foi deportado para a Babilônia por causa de suas infidelidades. Os primeiros habitantes que viveram em suas possessões e suas cidades eram israelitas, sacerdotes, levitas e natineus. Em Jerusalém habitavam filhos de Judá, de Benjamim, de Efraim e de Manassés, de Farés, filho de Judá, Otei, filho de Amiúde, filho de Ari, filho de Oraí, filho de Bani, entre os Silonitas, Assaias, filho mais velho, e seus filhos, dentre os filhos de Zara, Jeuel e seus irmãos, ao todo 600. Dentre os filhos de Benjamim, Salo, filho de Messolã, filho de Aduías, filho de Assana e Joabinias, filho de Jorão, Ela, filho de Oze, filho de Mocore, Messolã, filho de Safatias, filho de Reuel, filho de Gebanias, com seus irmãos segundo suas gerações. Eram eles 956. Todos esses homens eram chefes de família em suas casas patriarcais. Eram os sacerdotes Jedaias, Joaribe, Jaquim, Azarias, filho de Elcias, filho de Messolã, filho de Sadoc, filho de Maraiote, filho de Actobe, chefe da casa de Deus, Adaias, filho de Jorã, filho de Fassu, filho de Melquias, Maasai, filho de Adiel, filho de Jezrá, filho de Messolã, filho de Messolamote, filho de Emer, ele e seus irmãos, chefe de suas casas patriarcais, perfaziam um total de 1.770 homens valorosos, ocupados no serviço da casa de Deus. Em Atos 5, é um capítulo que define a pureza e a santidade da igreja através do juízo de Ananias e Safira. Ele demonstra o poder contínuo dos apóstolos através de milagres e o crescimento imparável do evangelho, mesmo diante da oposição das autoridades judaicas. A libertação milagrosa e o discurso de Gamaliel mostram que a obra de Deus não pode ser impedida por mãos humanas, e a alegre perseverança dos apóstolos diante do sofrimento confirma a autenticidade de sua fé. Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Um certo homem chamado Ananias, de comum acordo com sua mulher Safira, vendeu um campo e, combinando com ela, reteve uma parte da quantia da venda. Levando apenas a outra parte, depositou aos pés dos apóstolos. Pedro, porém, disse: Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e enganasses acerca do valor do campo? Acaso não podias conservar sem vendê-lo, e depois de vendido não podias livremente dispor dessa quantia? Por que imaginastes isso em teu coração? Não foi aos homens que mentistes, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu morto. Apoderou-se grande terror de todos os que o ouviram. Uns moços retiraram-no dali, levaram-no para fora e o enterraram. Depois de umas 3 horas entrou também sua mulher, nada sabendo do ocorrido. Pedro perguntou-lhe: Dize-me, mulher, foi por tanto que vendestes o vosso campo? Respondeu ela: Sim, por esse preço. Replicou Pedro:
Por que combinastes para pôr à prova o Espírito do Senhor? Estão ali à porta os pés daqueles que sepultaram teu marido, aonde levar-te também a ti. Imediatamente caiu aos seus pés e expirou. Entrando aqueles moços, acharam-na morta. Levaram-no para fora e a enterraram junto de seu marido. Sobreveio grande pavor a toda a comunidade e a todos que ouviram falar desse acontecimento. Enquanto isso, realizavam-se entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Reuniam-se eles todos unânimes no pórtico de Salomão. Dos outros ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo lhes tributava grandes louvores. Cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor, de maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Também nas cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. Levantaram-se então o sumo sacerdote e seus partidários, isto é, a seita dos saduceus, cheio de inveja, e deitaram as mãos nos apóstolos e meteram-nos na cadeia pública. Mas um anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, disse-lhes: Ide, apresentai-vos no templo e pregai ao povo as palavras desta vida. Obedecendo a essa ordem, eles entraram no templo ao amanhecer e puseram-se a ensinar. Enquanto isso, o sumo sacerdote e os seus partidários reuniram-se e convocaram o grande conselho e todos os anciões de Israel, e mandaram trazer os apóstolos do cárcere. Dirigiram-se para lá os guardas, mas ao abrirem o cárcere, não os encontraram e voltaram a informar. Achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas de pé diante das portas, e, no entanto, abrindo-as, não achamos ninguém lá dentro. A essa notícia, os sumos sacerdotes e o chefe do templo ficaram perplexos e indagaram entre si sobre o que significava isso. Mas neste momento alguém transmitiu-lhe esta notícia: aqueles homens que metestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Foi então o comandante do templo com seus guardas e trouxe-os sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos e os introduziram no grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensineis nesse nome. Não obstante isso, tendes enchido Jerusalém de vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem? Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer ante a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, que vós mataste, suspendendo no madeiro. Deus o levou pela mão direita como príncipe salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Deste fato nós somos testemunhas, nós o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Ao ouvir essas palavras, enfureceram-se e resolveram matá-los. Levantou-se, porém, um membro do grande conselho. Era Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, respeitado por todo o povo. Mandou que se retirasse aqueles homens por um momento e então lhes disse: homens de Israel, considerai bem o que ides fazer com estes homens. Faz algum tempo apareceu um certo Teudas, que se considerava um grande homem. A ele se associaram cerca de 400 homens. Foi morto e todos seus partidários foram dispersados e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do recenseamento, e arrastou o povo consigo. Mas também ele pereceu e todos quantos o seguiam foram dispersados. Agora, pois, eu vos aconselho, não vos metais com estes homens, deixai-os. Se o seu projeto ou a sua obra provém de homens, por si mesma se destruirá. Mas se provier de Deus, não podereis desfazê-la. Vós vos arriscareis a entrar em luta contra o próprio Deus. Aceitaram o seu conselho, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Ordenaram-lhes então que não pregassem mais em nome de Jesus e os soltaram. Eles saíram da sala do grande conselho cheios de alegria, por terem sido achados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias não cessavam de ensinar e de pregar o evangelho de Jesus Cristo no templo e pelas casas.
No trecho do Salmo de hoje, ele é um hino de louvor a Deus como grande provedor. Ele descreve como a providência divina se manifesta concretamente na fertilidade da terra, nas chuvas que abençoam a sementeira e na abundância das colheitas e rebanhos. A resposta a essa generosidade divina é a alegria e o júbilo que permeiam toda a criação, reconhecendo a bondade e a fidelidade de Deus em sustentar a vida. Salmo 64, dos versículos 10 ao 14. Visitastes a terra e as regaste, cumulando-a de fertilidade. De água encheu-se a divina fonte, e fizeste germinar o trigo. Assim, pois, fertilizastes a terra, irrigastes os seus sulcos, nivelastes as suas glebas, amolecendo-as com as chuvas, abençoastes a sua sementeira. Coroastes o ano com os vossos benefícios, onde passastes ficou a fartura. Umedecidas as pastagens no deserto, reveste-se de alegria as colinas. Os prados são cobertos de rebanhos, e os vales se enchem de trigais. Só há júbilo e cantos de alegria. O trecho de sabedoria é um solene aviso aos líderes e governantes de todas as épocas. Ele estabelece que todo poder humano é delegado por Deus. Os poderes têm uma responsabilidade maior de governar com justiça e conforme a vontade divina. Haverá um juízo divino implacável sobre o mau uso do poder, que será mais severo para os que estavam em posições de autoridade. Deus não mostra parcialidade para com os poderosos, mas ao contrário, perdoa os humildes e examina com rigor aqueles a quem muito foi dado. Este trecho serve como uma base para a reflexão sobre a ética da governância e a soberania divina sobre a justiça terrena. Livro de Sabedoria, capítulo 5, dos versículos 8 ao 14. O que ganhamos com nosso orgulho e que nos trouxe a riqueza unida à arrogância? Tudo isso desapareceu como sombra, como notícia que passa, como navio que fende a água agitada, sem que se possa reencontrar o rasto de seu itinerário, nem a esteira de sua quilha nas ondas. Como a ave que, atravessando o ar em seu voo, não deixa após si o traço de sua passagem, mas ferindo o ar com suas penas, fende-o com a impetuosa força do bater de suas asas, atravessa-o e logo nem se nota indício de sua passagem, como quando uma flecha que é lançada ao alvo, o ar que ela cortou volta imediatamente à sua posição, de modo que não se pode distinguir sua trajetória. Assim também nós, apenas nascidos, cessamos de ser e não podemos mostrar traço algum de virtude. É no mal que nossa vida se consumiu. Assim, a esperança do ímpio é como a poeira levada pelo vento e como uma leve espuma espalhada pela tempestade. Ela se dissipa como fumo ao vento e passa como a lembrança do hóspede de um dia. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.